Olá, o Agenda Econômica está de volta discutindo a Previdência Social e o retorno da CPMF. Comigo aqui nos estúdios da TV Senado está Guilherme Delgado. Ele é doutor em Economia pela Unicamp, foi professor da Universidade Federal de Uberlândia e também coordenador da área de Previdência no IPEA. Professor, a gente estava falando da contribuição provisória para a Previdência, conforme o ministro Levi chamou. Ela resolve os problemas da Previdência? Se não a longo prazo, pelo menos a curto prazo? Bom, se ela é dita como provisória, não resolve, porque o problema não é provisório, o problema é permanente. Mas imediatamente ajuda, porque nesse ano fiscal de 2015, a Previdência sofreu um ataque forte do ponto de vista de perda de emprego, redução de receitas normais e, portanto, a deficiência do sistema, que a mídia chama de déficit, tende a aumentar. Então, você tem que socorrer. E não adianta as pessoas falarem, não, porque o governo tem que cortar a despesa. Você vai cortar a verba de direito adquirido do aposentado? São 32 milhões de benefícios que você tem que pagar. Porque isso é direito social garantido constitucionalmente. Você não pode deixar de pagar. Então você tem que, a não ser que os senadores, os deputados, deem uma solução diferente daquela que a gente conhece, né? Pois é, professor, e falando em senadores, deputados, esse pacote do ministro Levi já chegou ao Congresso e os senadores estão preocupados com o aumento da carga fiscal sobre a sociedade. Vamos dar uma olhadinha na opinião deles sobre esse tema. Na minha concepção, os governos tinham que se preocupar em ser mais eficientes, em qualificar melhor os seus gastos, em reduzir as suas despesas e não em aumentar mais impostos para o contribuinte brasileiro. Na minha concepção também, nós já temos uma carga tributária nesse país de 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior do que a da Índia, maior do que a da China, maior do que a da África do Sul. Então, o que nós deveríamos fazer é um esforço nesse país para o governo reduzir as suas despesas, ser mais eficiente, qualificar melhor os seus gastos, para reduzir essa carga tributária num ponto futuro e jamais aumentá-la. É um desastre, é uma afronta, é uma trombada na realidade, porque aumentar impostos quando há uma contração da economia, quando há recessão, quando a inflação sobe, quando o desemprego aumenta, compromete a capacidade de recuperação da economia. Aumentar impostos não é solução, é agravamento da crise. Por isso nós temos que combater. Há um equívoco histórico nessa proposta do governo. Nós já tivemos experiências de um imposto tão perverso como esse, né? Porque é um imposto em cascata, cumulativo, é um imposto que castiga todos os brasileiros, até mesmo ou até mais aqueles que nem mesmo conta bancária possuem, porque há um repasse do custo para os produtos e o consumidor é que paga essa conta. Senador Álvaro Dias, senador Regufe, preocupados tanto com o aumento da carga tributária quanto com a forma como essa contribuição incide sobre as empresas, sobre a vida de todos os brasileiros. Professor, o senador Regufe falou do aumento da carga tributária, que no Brasil é realmente alta, a sociedade reclama, as empresas reclamam. Não é isso mesmo? A carga tributária é alta para as pessoas que ganham salários, para as pessoas que consomem bens da cesta básica, etc. Agora, a carga tributária para o capital, os que ganham dividendos, as rendas muito altas de pessoas físicas é extremamente baixa, uma das mais baixas do mundo. Então, do ponto de vista de justiça tributária, seria muito mais recomendável criar tributos do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica que são absolutamente isentos ou baixamente tributados e não fazer uma CPMF que, no fundo, pega todo mundo. Agora, a CPMF também, pela forma como ela incide, ela tem uma questão de injustiça aí. Tem uma questão de chamada regressividade tributária, né? Portanto, um imposto sobre a renda ou sobre a riqueza
imposto sobre o patrimônio seria mais justo do ponto de vista distributivo. Agora, isso não foi a opção que o governo, até por pressões que ele reflete, colocou no Congresso. E nem é a proposta que sai do Congresso de não estar se discutindo uma via alternativa. A proposta que está em consideração é 0,2 pontos percentuais de CPMF, nua e crua, da forma como existiu no passado, exclusiva para a Previdência. Né? Há uma outra alternativa de aumentar para 0,38. estados. Aí eu já acho complicado, porque, embora eu defenda essa solução de emergência da CPMF, aumentar a alíquota num tributo que é um tributo em cascata, ele tem problemas. Por exemplo, só para o telespectador entender, o padeiro, que só compra o trigo para produzir o pão, ele tem uma CPMF baixa. Mas o produtor de automóvel, que paga CPMF em todos os itens da cadeia produtiva, ele tem um CPMF enorme. Portanto, cadeias produtivas longas pagam um CPMF muito grande, quanto maior a alíquota, maior também. Então, não é um imposto ideal do ponto de vista da eficiência. E do ponto de vista da distribuição, também não é tão ideal assim. Melhor seria o imposto sobre a fortuna e sobre as rendas e dividendos. Por exemplo, os dividendos que são distribuídos sobre o lucro auferido pela empresa às pessoas físicas não são tributados. Eu sou tributado, você é tributado do salário, mas o acionista de qualquer empresa que recebe dividendo não é tributado. E impostos sobre dividendos, se eu não me engano, existem na maior parte dos países. Não, o Brasil e parece que a Estônia são os dois únicos, duas jabuticabas no mundo que pratica. Então as pessoas falam, carga tributária alta de quem? A minha é. Agora, do grande capital não é. Então você tem que mudar a justiça tributária para tratar das questões de financiamento. Agora, como não se está tratando da reforma tributária nesse momento, mas sim resolver a questão emergencial da Previdência, não havendo outra, digamos, suporte em discussão, eu creio que se tem que dar uma solução à questão. Né? Agora, professor, a gente viu aí os depoimentos de os dois senadores bastante refratários à contribuição provisória sobre movimentação financeira. E se ela não vier? E se ela não for aprovada pelo Congresso? A Previdência fica em maus lençóis? Olha, o ordenamento constitucional vigente obriga o setor público a pagar os benefícios da Previdência Social já com direito adquirido, sob pena de crime de responsabilidade. Se você vai no caixa da Previdência, não posso pagar porque o ministro não... Não, você tem que pagar. O ministro comete crime de responsabilidade se não pagar. Você não pode deixar as pessoas que ganham um salário mínimo, que é 70% dos beneficiários da Previdência Social, à míngua. Portanto, não havendo provisão, o Estado brasileiro tem que emitir dinheiro ou tem que fazer dívida pública para pagar. Melhor encontrar uma solução mais organizada do que deixar o assunto fermentar. Há uma tese conspiratória de que, se essa emenda não passar, aí viria uma reforma radicalmente restritiva de direitos, que é também uma falácia, porque os estoques de benefícios, eles não param de aumentar. Quando o senhor fala de uma reforma radicalmente restritiva, é na Previdência. Na Previdência. Nos direitos, do como as pessoas poderiam se aposentar. Dos novos aposentados. Mas os aposentados e os pensionistas que já estão no estoque de benefícios, esses não são afetados por reforma nova. Você tem que pagar. Portanto, mesmo essas teses falaciosas de choque radical, né, isso só cria desassossego e só cria um certo terrorismo, porque não resolve o problema. Nós temos um sistema previdenciário público, do regime geral de previdência social, que trabalha com a base da pirâmide. Você vê que nós temos 70% de benefício do salário mínimo
E o restante praticamente se exaure até 2, 3 salários mínimos. Nós estamos falando da porção pobre da população. E no momento em que se cuida de financiar esse fundo de recursos, surge todo tipo de restrição. Restrição que eu não vejo quando, por exemplo, o Banco Central aumenta 1 ponto percentual na taxa de juros, que incide sobre o estoque de dívida pública e cria uma despesa de mais de 30 bilhões só por cada 1 ponto percentual. Eu não vejo essa gritaria. Agora, na hora de acudir os aposentados e pensionistas, enchem-se de pruridos e de dificuldades para enfrentar a situação da política social. Eu acho que aí é uma coisa de 2 pesos, 2 medidas. Né? Professor, o senhor deixou claro aqui que há um problema de financiamento. Tem que entrar mais recurso. A contribuição, segundo o ministro disse, seria provisória, falou em 2, 3, 4 anos. É preciso se pensar, no mínimo a médio prazo, de preferência a longo prazo. Quais seriam as alternativas que se colocam? De onde buscar dinheiro para a Previdência? Olha, você tem no artigo, se não me engano, 250 da Constituição, já foi objeto de emenda, da emenda 20, essa emenda da época do governo FHC. Fazem a emenda e depois se descomprometem com ela. Criando um fundo de previdência para o regime geral. Aliás, um fundo de suporte para o regime geral. Na presunção correta de que os recursos correntes de contribuições de empregados, empregadores, mesmo do Estado, teriam problemas a longo prazo para socorrer. Então você teria que criar um fundo, esse fundo provavelmente alimentado por um tributo ou por uma outra fonte, esse fundo aplicado renderia rendimentos e esses rendimentos se juntariam às fontes orçamentárias para poder socorrer a longo prazo. Então, esse artigo 250, se ele for revisitado, e talvez revisitado até usando parte desses recursos do sistema, se for o caso de ser aprovado, do sistema da CPMF, eu acho que é uma saída. O sistema precisa de um fundo de longo prazo, um fundo que renda rendimentos. Claro que um fundo ele tem que estar aplicado, né? E se some as bases correntes de financiamento da Previdência Social. Seria um fundo parecido com os de Previdência Complementar. Isso quer dizer, as pessoas aportam recursos e ele então é aplicado em diversos setores da economia para garantir o futuro dos aposentados pela Previdência Social. Previdência Social. Então, o fundo está previsto, mas não foi regulamentado, não foi criado. Não foi criado e, portanto, não tem aporte de recursos. Mas a ideia do Fundo da Previdência, do regime geral, somado a, digamos assim, às bases correntes de cada ano, ela é uma ideia bastante justa e bastante eficaz para um sistema previdenciário do tamanho do brasileiro. Olha, que nós temos hoje, como segurados da Previdência Social do regime geral, em torno de 60 milhões de brasileiros. Contribuintes e mais 8 milhões, 65, 68 milhões de brasileiros. Então, é uma parcela muito grande da população que está no regime geral. Né? Um sistema como esse, ele não pode ficar exclusivamente dependente da fonte orçamentária anual. Ele tem que ter um fundo de reserva aplicado. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu lhe agradeço pela belíssima aula sobre Previdência e sobre os impactos dessa nova CPMF. Tenho certeza de que o telespectador sai desse programa muito mais esclarecido. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Eu que agradeço. Bom, a Agenda Econômica chega ao fim. Você gostou? Tem alguma sugestão, uma crítica? Liga pra gente. 0800 61 2211. É gratuito. Se você quiser ver esse programa ou qualquer outro da TV Senado, também é fácil. Vá para a internet, digita lá www.senado.leg.br/TV e navega com a gente. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.